Olá, meus queridos, eu sou o Dimitri Cosma. Eu sou o Daniel Costa, o provocador. E este é o podcast Sem Freio, descendo uma ladeira desgovernada em conversas em que tudo pode acontecer. O tema do programa de hoje, a gente vai discutir os tempos de incerteza do mundo que a gente vive, né? Tanto com questões de saúde pública, como o coronavírus, por exemplo, quanto as incertezas políticas e o mundo polarizado, a gente se força a refletir sobre o futuro da humanidade, a paranoia generalizada e como trabalhar em consciente coletivo, né? Como que funciona, né, esse consciente coletivo. A gente vai conversar com o Daniel Costa, que, como ele mesmo se intitula, que eu adorei essa alcunha, o provocador, para a gente analisar essa situação extrema em que vivemos, tanto no mundo que nos cerca, quanto dentro da gente. Talvez ainda mais dentro da gente, né, Daniel? Exatamente. Tudo começa dentro da gente, né? Nós somos um reflexo lá de fora e lá fora é um reflexo interno, né? Então, essa dualidade, essa briga é o que nos faz pessoas e nós, enquanto pessoas, construímos o mundo. É. Bom, vamos conversar bastante sobre isso. Bom, deixa eu fazer o jabá antes para a gente soltar o freio aqui para a conversa. A gente está disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dimitri Cosma, youtube.com/Dimitri Cosma, e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode aproveitar também e assinar o podcast, por exemplo, no Spotify, que isso ajuda bastante na divulgação e você vai receber quando novos programas são lançados, todas as terças-feiras. E, bom, pode escrever para a gente também. Pode ser no e-mail semfreiopodcast@gmail.com, ou você pode comentar na própria página de vídeo do YouTube, se você estiver assistindo no YouTube, ou se você estiver escutando e quiser entrar na página do YouTube só para comentar também, tá valendo, que futuramente a gente vai responder os comentários de vocês. Última coisa, antes de começar aqui o nosso Conversa Sem Freio, queria saber se vocês já assistiram Desamantes, nosso longa-metragem. Recomendo aqui para vocês, em tempos aqui de todo mundo preso em casa e ninguém pode sair, ó, nada mais legal que um filme, um longa-metragem, uma comédia dramática. Você vai se divertir, você vai se emocionar também. Desamantes está disponível no Vivo Play e no Look. Os links estão aqui embaixo no post. Beleza, Daniel? Agora vamos soltar o freio de mão aqui. Como diria em Portugal, soltar os travões, né? Bom, Daniel, seguinte, vamos dar um overview da nossa conversa, né? A gente tá, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento inédito na história, pelo menos na nossa história e na história de quem está vivo até hoje, e é um momento que vai ser sempre lembrado na história, futuramente, né? O que você acha, assim? Essa questão do coronavírus, todo mundo preso em casa, o mundo, né? Uma coisa nunca aconteceu. Eu discordo um pouco, assim, a gente teve a Segunda Guerra há menos de 80 anos, que foi um episódio infinitamente pior do que esse, né? Se a gente pegar em termos proporcionais de dano social ou colapso social, o que a gente está vivendo é menos de 5% do que a Segunda Guerra viveu, né? Então é que Mas você acha que até assim, por exemplo, quem não estava lá na Europa, por exemplo, na Segunda Guerra, sei lá, vamos dizer no Brasil, o pessoal no Brasil passou por uma coisa pior, mais extrema mesmo? Teve reflexos, né? A Segunda Guerra refletiu no mundo inteiro. A gente teve desabastecimento aqui. Minha avó falava do desabastecimento, das longas filas à meia-noite para pegar açúcar, né? Que era um bem essencial. A gente não teve, assim, eu acho que uma análise, uma conjectura mundial, falar só sobre o Brasil é muito pouco, né? Mesmo com essa onda que está acontecendo com o Brasil, quer queira, quer não, o Brasil está indo bem dentro da curva em relação ao resto do mundo, dentro dos países que estão divulgando, estão sendo transparentes com os dados. O Brasil relativamente está indo bem. A gente não sabe se é por fatalidade, por uma coincidência ou por uma competência, mas de acordo com se a gente pegar as médias históricas lá fora e os dados alarmistas e fatalistas, era para metade da população estar contaminada e outra metade morta, né? De acordo com a mídia, de acordo com o inconsciente coletivo das pessoas e tudo mais, né? Eu vejo que é um momento, sim, de extrema preocupação, extremamente sério, mas nós temos que ver que a gente vai passar por isso e não é o fim do mundo, sabe? Embora a gente queira, estejamos de forma inconsciente provocando um fim do mundo, querendo o fim do mundo a qualquer momento, não é esse, né? Se você pegar tecnicamente os outros vírus, as outras doenças, as outras gripes foram piores, né? Tiveram mais casos, mais mortes, inclusive no Brasil, do que essa. Inclusive com as projeções futuras dessa, né? Você tem a malária na região norte do Brasil, que mata muito mais, teve surto de sarampo e tudo mais. A questão é que é uma crise global, né? É um cataclisma global, a gente herdou de fora,
isso tem algumas repercussões internas nossas, né, no nosso inconsciente. Então eu vejo assim, é um momento difícil, é um momento raro, poucas pessoas presenciaram e poucas pessoas estudaram história para saber, para ter um coeficiente comparativo entre o que aconteceu e o que aconteceu e está acontecendo agora, porque você tem que imaginar, ninguém viveu a Segunda Guerra, né? São poucas as pessoas que viveram, então você tem que imaginar. Mas a imaginação é uma faculdade mental nossa que nos permite, sabe, ter um pouco de razão quando a gente julga esses dois parâmetros. Então, no meu ponto de vista, a humanidade já sofreu coisas muito piores do que essa, muito piores. Então, a gente vai passar por isso e assim, tem que ter tranquilidade, não tem outro jeito. Sim. É assim, uma coisa eu acho que é legal, talvez a gente datar esse programa, né? O que você acha? Eu não gosto de datar, mas talvez seja Cara, a gente tem que interessante. datar, porque assim, a gente está falando de um evento presente, tá? Então, para as pessoas compararem, né, porque tem informação aqui que vai gerar um grau comparativo, e o grau comparativo ele é baseado num fato, e o fato é dentro de uma cronologia, né? O fato ele tem que estar posicionado em espaço e tempo, então eu acho importante datar. Sim. Então a gente está gravando em 19 de março de 2020. Exato. Assim, a gente não sabe como, para onde vai a situação, se vai escalonar ou não, vai diminuir. Então a Mas gente dá está para ter um falando. contexto. Você sabe que nesse dia, a gente, se quem quiser fazer uma análise séria, vai pegar os dados do que aconteceu, os últimos relatórios, os informes desse dia, para tentar pegar o fio da meada. Exatamente. Você comentou aí uma coisa interessante. Tá bom, deixa eu falar o tema. Assim, o tema do nosso programa não é exatamente a epidemia do coronavírus, do Covid-19, né? Esse é um fio condutor da nossa filosofia que a gente vai tentar fazer hoje. Né, Daniel? Essa é a ideia. Exato. Exatamente, assim, é um evento presente, é um evento exógeno, que não previsto, né? Biológico, embora ainda tenha as correntes aí de teoria conspiratória, falar que é um vírus fabricado e tudo mais, que eu acho que é de uma infantilidade absurda, né? Porque a partir do momento que você fabrica uma coisa, não tem controle, essa coisa pode se voltar contra você. Então, quem originou isso tem a chance e o risco de morrer da própria criação. Então, é muita infantilidade pensar dessa maneira. Obviamente que existem pessoas que se aproveitam da situação, isso desde que o mundo é mundo, numa catástrofe, numa guerra as pessoas vendem lenço e balas, né? Pois é. Não precisa fazer parte da guerra para você fazer isso é inerente ao ser humano, mas acho que o motivo da nossa discussão aqui é justamente a relação de causa e efeito, bem newtoniana mesmo, de um evento exógeno, dentro das quais a gente pode falar da psique humana, né? Sim, exatamente. Você comentou uma coisa muito interessante aí, que você estava falando, eu anotei aqui para a gente trabalhar mais isso daqui. Deixa antes disso tudo, vai. Estamos atropelando aqui, estamos sem freio. Essa conversa surgiu no momento que eu e o Daniel. Vários programas surgem quando a gente começa a discutir no Facebook, né? É um belo fomentador de ideias, né, o Facebook, porque a gente consegue manter uma conversa no nível um pouco mais elevado, né? É tão legal que gera um programa, né? Gera um podcast. Pois é. O que acontece? Eu vou então trazer esse, depois eu vou. Teve algumas coisas que você falou nessa sua fala inicial que me chamaram a atenção também, que eu quero trazer de volta. Mas Okay? vamos para o fio condutor da história. Essa conversa começou quando eu estava pregando, entre aspas, a ansiedade, né? Para a gente se preparar, que é importante a gente ter ansiedade. E o Daniel me puxou a orelha, falando que esse momento não era para ter ansiedade, era para ter calma. Uhum. E aí começamos um enorme discurso que aí vai virar esse podcast, inclusive, né? Exato, boa. Uhum. Assim, eu sempre penso, né, que a ansiedade, ela é um estado, né, ela é um estado paralisante, dicotômico, né. A ansiedade, ela só tem duas saídas, sim ou não. Ou aquele fato vai acontecer ou não vai acontecer e você não tem domínio, certeza nenhum daquilo. E quando você não tem certeza, você joga neste cenário paralisante, a sua faculdade de raciocínio, ela fica em segundo plano, ela fica completamente isolada e não funciona. Quando eu falo com o Dimitri, né, que eu falo que o momento é de calma, é justamente para que as ações de combate, ou seja, eu não vou tomar partido como eu nunca tomo, tá? Embora a situação precise de uma tomada de partido, e a minha tomada de partido assumo que é combativa ao status presente, né?
Então a gente precisa ter um pouco mais de estratégia e um pouco mais de uma comunicação diferenciada, porque bater de frente na mesma linha, falar a mesma língua que as pessoas que a gente quer combater falam, não vai dar em nada. E você pegar isso dentro do campo da física, são duas forças iguais, de mesma intensidade, só que são dois vetores se chocando. Quando dois vetores se chocam, não acontece absolutamente nada, eles se repelem. Então a minha crítica não é o combate em si, o combate tem que ser com força, com gente, mas é do hard job para o smart job, entendeu? Acho que a gente tem que sair do hard, da conversa combativa, para uma coisa mais inteligente, uma coisa mais global, entendeu? Uma coisa mais estruturada. Então eu vejo assim que se a gente continuar nesse discurso histérico, não de gritar, mas histérico, que da palavra vem da histeria, que quer dizer útero, né, que é das entranhas, quanto mais isso for, que eu quero dizer, orgânico nosso, né, do gut feeling, né, no inglês, menos a gente vai chegar ao lugar que a gente quer, entendeu? Tem que ser uma coisa mais global, tem que ser uma coisa estratégica e, sobretudo, com inteligência. Se for uma coisa visceral, uma coisa hormonal, e a histeria é hormonal, a gente não chega a lugar nenhum. Um combate hormonal com seu inimigo, você vai perder. Você vai perder assim na primeira. Entendeu? Por isso que eu vejo assim, que o combate ele tem que ser de uma outra forma, tem que ser de uma forma mais estruturada, você tem que utilizar ferramentas adequadas. Se a gente quiser realmente falar com as pessoas, se comunicar, porque não estou falando que é o caso do Dimitri, mas todo mundo que fala contra o governo não faz absolutamente nada. Não se mobiliza para nada. Eu comecei uma campanha no Facebook de doação de sangue das pessoas que são contra o governo, ninguém fez nada. Eu fiz uma campanha de arrecadação de alimentos, ninguém fez nada. Eu fiz uma campanha para educação de rua com os opositores, ninguém fez nada. Então, da minha gama de pessoas que eu conheço, que são opositores do governo, 100% não fazem nada, não tem absolutamente nenhuma atitude, só ficam gritando no Facebook, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bozo, mas na hora de fazer mesmo, não fazem absolutamente, nem impetrar um recurso, fazer uma representação jurídica, mandar e-mail para os representantes, fazem. Entendeu? Não fazem nada. Então, ficar gritando do útero, ficar gritando de forma histérica, para mim é só a personificação da sua pessoa reptiliana infantil que está dentro de você. Sim, faz sentido o que você está falando, mas eu discordo no sentido do. Assim, calma nesse momento é uma coisa que eu entendo, racional. A minha pergunta é: será que a gente consegue ter racionalidade nesse momento? Porque o que eu. Assim, quando eu falo da ansiedade, eu gostaria de gerar ansiedade, é para as pessoas perceberem a gravidade da situação. E ninguém. Não tá tudo tranquilo, vou lá no bar, vou lá no boteco, vou para a praia, entendeu? A ansiedade é para gerar para as pessoas ficarem lá presas na casa delas, do mesmo jeito que a gente tá também, a gente tá preso aqui. Enquanto a gente tá gravando aqui, vamos historicamente, aqui você também tá, né, Daniel? Estamos sim, mas estou fazendo coisas todo dia, estou arrecadando. Embora não esteja movimentando, durante o dia eu estou fazendo muita coisa concreta para que a situação mude. Ajudando tudo pessoas bem. na arrecadação, assim, eu não estou parado, eu estou preso fisicamente, mas eu estou usando todos os meios digitais, os recursos, inclusive financeiros próprios, colocando à disposição para melhorar a situação. Sim, eu também tô trabalhando nisso, entendeu? Eu tô tentando divulgar o máximo possível de informação, como eu posso ajudar, enfim. Mas a questão é, quando eu digo ansiedade, e eu gostaria de gerar ansiedade nas pessoas, e para mim, na minha opinião, é um momento de gerar ansiedade, é para as pessoas não se colocarem numa situação de risco, entendeu? E não elas e as outras pessoas também. É por isso que eu gostaria dessa ansiedade. E aí a minha pergunta é, te devolvo a pergunta agora. A gente consegue ter racionalidade nesse momento? Você falou que precisa de ser racional. E eu sempre concordo com a racionalidade. Para mim, sempre em primeiro lugar. Mas nesse momento, as pessoas estão conseguindo ter racionalidade? Você Do meu acha? núcleo, sim, com certeza. A maioria das pessoas que realmente estão fazendo alguma coisa estão sendo racionais. 100% racionais, nem um pouco emotivas. Como é que você vai combater uma situação, um quadro desse com emoção? No meu ponto de vista, não funciona. As pessoas com que eu me relaciono, meus círculos, estão sendo 100% racionais, nenhum sentimento envolvido. Então, estamos realmente transformando. A gente só não faz publicidade porque a gente não quer capitalizar a imagem em cima disso.
mas tem uma rede ativa trabalhando muito séria para mobilizar pessoas, para mostrar para pessoas que há um caminho certo a ser seguido, há um caminho diferente, e tem surtido muito efeito, muito, entendeu? Por isso que eu falo que é trabalhar nos bastidores e trabalhar de forma inteligente, entendeu? Causar reflexão, mas assim, atuando, mostrando. Quando você dá o exemplo pelo que você faz, não pelo que você fala, as pessoas prestam muito mais atenção. Quando elas veem o seu resultado feito, falam, olha, fulano estava na rua fazendo isso, independente de qualquer coisa, o seu interior vai falar, caramba, o cara estava fazendo, não estava falando. Entendeu? Mas você não acha que essa a racionalidade de alguns, concordo, tá? Mas a grande população não pensa com racionalidade, certo? E não consegue ouvir uma situação de racionalidade. Eles não consegue interiorizar isso. Nem ansiedade. Muito menos ansiedade. Tanto é Ansiedade que eu acho que funciona. Eu acho que funciona mais. ansiedade dicotômica é sim, como eu falei, é um sentimento de sim ou não. Você pode, tem 50% de chance de funcionar ou 50% de chance de dar errado. Você não prefere, estatisticamente, ter uma ferramenta que tem maior probabilidade de dar certo, que é o exemplo? Então explica aí, seja mais direto então em exemplo prático. Quando você gera ansiedade, um texto, um discurso, um enunciado, um discurso, que ele tem um impacto, sua tagline é gerar ansiedade. Ansiedade é dúvida, entendeu? Toda ansiedade ela parte no pressuposto de dúvida. Se você quer gerar, se você for bom de ansiedade, você vai usar um gatilho mental de dúvida. Tá? Se sim ou se não. É dicotomia. Isso é ansiedade real. As pessoas confundem ansiedade com ira. Quando você desqualifica quem está lendo o seu texto, está gerando ira e não ansiedade. Quando você coloca dúvida na cabeça da pessoa, está gerando ansiedade, que é a probabilidade de sim ou não. Se tem a probabilidade de sim ou não de dar certo, é 50-50, correto? Quando você dá o exemplo para as pessoas, a probabilidade de ela assimilar é maior que 50%. Então, o que você prefere? Que a pessoa fique no sim ou não, ou ela tem uma chance de maior de engajar o que você está querendo dizer, através do seu exemplo, através do que você faz? Isso é uma ação inteligente. Eu acho que na teoria isso é bonito, mas eu não sei se na prática funciona, Daniel. A minha prática funciona. A minha prática com minha rede de pessoas tem funcionado exemplarmente, cara. Então, eu te convido a hora que você quiser, para você ver e fazer. Porque eu não sei, eu acho que as pessoas estão no nível não existe outra palavra, de demência coletiva aqui, né? Depende, cara, porque se a gente se conectar um a um com as pessoas e fazer o trabalho de formiguinha, você vai ver que elas não estão na demência, elas não estão na cegueira, elas estão perdidas. Então, quando você pega um a um, pega na mão da pessoa e tenta entender o problema com compaixão, olhar no olho dela e falar, meu, o que está acontecendo? Ah, é isso, isso, isso. Eu votei por causa disso, disso. E você pega um a um e fala o problema, explica o problema, essa pessoa vira um vetor de transformação que vai transformar outras pessoas. É isso que a gente tem feito. É um grupo de 25 pessoas atuando aqui, um a um, corpo a corpo. Falando, escutando as pessoas, ilustrando, ensinando. O que a gente tem feito é ensinar pensamento crítico. Entendeu? Os princípios e as bases do pensamento crítico. Tá? A gente tem falado muito sobre isso. E é um a um. Pessoas que não têm condições financeiras, pessoas que não têm condições cognitivas. A questão é a seguinte, a única coisa de mudar é a educação. E quem tem se proposto a educar as pessoas? As pessoas não leem hoje em dia. Como é que as pessoas querem educar, falar, sendo que elas não constroem argumento dela? É a construção de argumento baseado em videogames, baseado em Netflix, sabe? As pessoas não leem, não têm fundamentos. Quando você pega essas pessoas e desce a segunda, terceira camada de pensamento crítico, as pessoas que reclamam, elas não têm fundamento, elas se desmontam. As pessoas não leem. O que acontece? O seu programa mental está interiorizando uma série de novas narrativas baseadas no Netflix e videogame, que são quase fundidas, são quase a mesma coisa hoje, que te dá um senso bélico combativo. Então, os millennials hoje, eles são combativos porque eles estão sendo programados subliminarmente para combate, para porrada, para porrada, para porrada, para porrada, e não para desconstruir um problema. Você me ataca, eu te ataco. Você me ataca, eu te ataco. Porque o software mental, o paradigma deles, subliminarmente está sendo programado para isso. Toda vez que você consome alguma coisa, um produto audiovisual, você está se programando. Você está colocando no seu inconsciente a informação que você quer. Você é produto daquilo que você consome. Se você consome videogame de guerra, o seu discurso inconsciente, que depois vai ser traduzido no consciente, vai ser guerra. Se você gosta de dramas e conflitos, a sua programação mental vai ser aquilo. As pessoas não estão lendo. As pessoas não leem.
Então, a qualidade da programação mental, que é a base da argumentação das pessoas, é baseado numa superfície muito líquida, como diria o Bauman, né? Muito simples, sabe? Eu pergunto para um cara da minha idade, eu tenho 41 anos, quantos livros você leu esse ano? Eu, pessoalmente, já li 38. Sabe, Você também, você é um caso à parte. Não é, cara, mas assim, eu não sou obrigado a ler 38 livros. Eu leio porque eu gosto, eu preciso de ler. Eu quero sair da Matrix, entendeu? 98% das pessoas estão na Matrix. 2% no... E eu me incluo na Matrix, eu não sou fora da Matrix. Eu sei que a Matrix existe e sei o caminho, não saí ainda. Mas assim, 2% das pessoas no mundo vivem fora da Matrix. Todos somos manipulados, não tem acordo. É muito difícil a pessoa se assumir que está dentro da Matrix, né? O muito perigo difícil. de não saber que você não sabe, né? As pessoas não sabem que elas não sabem, entendeu? Pois é. Elas não sabem. Exatamente. Então, a minha luta, não sei se para quem me acompanha no Instagram, depois o Dimitri que vai deixar aí, é justamente oferecer um caminho de quebra de paradigmas através de ferramentas que nos estão à disposição. Esse é um outro caminho que a gente está, que eu estou trazendo, que eu estou, vamos dizer assim, liderando este caminho aqui no Brasil, não no Brasil, mas tenho contato em vários lugares do mundo, para a gente se libertar da Matrix de uma forma verdadeira, entendeu? Uma forma séria, sabe? De deixar toda essa porcaria de videogame, de Netflix, desses filmes que estão aí, cara, e deixar essas coisas controlarem o nosso software mental e a gente ter liberdade de pensamento, de construção de pensamento, do jeito que a gente quiser, não do jeito que a gente é influenciado. Agora vai ser polêmico. Você falou mal do videogame, Netflix e tal, mas aí você coloca tudo no mesmo balaio. Todos os videogames no mesmo balaio. Depende. A maioria sim, porque são baseados em conflito e a qualidade do conflito é muito baixa. Mas você sabe que tem muito videogame hoje em dia, eu não sei se você conhece, não tem nada a ver com o nosso programa aqui, mas vamos é a vida, que a gente é sem freio. É importante. Estão quebrando esses paradigmas, inclusive. Não tem nada bélico, entendeu? É uma coisa mais. Obviamente que é uma outra experiência, uma experiência interativa. O bélico ele está na organização da gamificação. Aí que está o bélico, entendeu? A forma como você fica vencer, o ato de vencer. O ato de vencer, como você quer derrotar o seu score, como é que você vai montar o seu score, a diferença do score, entendeu? Tudo isso é manipulado, não é o gráfico em si, não é a história contada, é toda a engenharia por trás que opera na sua mente. Não é só eu vou fazer o seguinte, eu tô entendendo, Daniel, mas eu vou depois mandar uma lista pro Daniel de jogos que fogem um pouco disso. Pelo que eu tenho pesquisado, dos cursos que eu fiz de game design e das coisas que eu tenho desenvolvido de game design para as empresas, a gente tem justamente fugido disso. Ido para um caminho mais percebido esses paradigmas, né, esses manipuladores de paradigmas, e tentado achar um caminho que não leve para isso. Você pode me dar uma lista, com certeza, vou adorar, vou receber essa lista, mas não é o padrão mundial. O padrão mundial são os games comerciais que são vigentes, entendeu? O que é Netflix? Sim. A Netflix, não vou dizer Netflix, vou dizer série, né? Que agora a mania é série. Série não é nada. No Brasil a gente tem série há 50 anos. Quem assiste série é fã de novela e é a mesma coisa, acabou. Não tem... É a mesma coisa. Não muda, entendeu? As pessoas gostam, acham chique falar, mas a novela é a mesma coisa. Inclusive, acho que tem novela que tem qualidade maior do que aquela. Do que as séries. É um arco narrativo com uma série de manipuladores pontuais para você não largar daquilo. É a mesma paleta de cores, a mesma estética, mesmo tom de voz, mesmo tipo de encenação, tudo igual durante temporadas para você não largar. Não importa tanto a trama, mas é uma repetição de padrões ali que vão te programar para você não ficar ali dentro. E essas coisas coordenadas vão gerar uma psique geral, que é o que temos hoje. São pessoas que não têm tanto mais senso crítico. Porque elas estão tão anestesiadas com aquilo, tão viciadas. Porque o que acontece? Quando você tem um consumo de uma informação, você vai para a tua psique. Qual é a forma de manifestação do inconsciente? É o corpo. A única forma que a gente vê o inconsciente é o corpo. A gente sentir, tem sensação física. Então, quando o seu inconsciente é atingido por um storytelling ou por uma manipulação de gamificação, você vai liberar uma série de hormônios do seu corpo, que o seu corpo vai ficar viciado. Ele vai gostar daquilo, entendeu? Você tem dopamina, você tem vários outros hormônios, uma série de 6, 7 hormônios que o inconsciente libera, que faz um marcador emocional com aquilo que te faz consumir. Então você tem uma sensação de bem-estar quando você joga videogame, quando você ganha, quando você perde. Aquilo causa, a gente sente fisicamente, uma manifestação física, e o corpo vicia. Só que o corpo, assim, o inconsciente, ele tem 4 características básicas.
Ele não sabe o que que é realidade, ele não sabe o que que é fantasia, ele não sabe o que que é passado, ele não sabe o que que é futuro. Então, isso tudo se mistura e é muito perigoso, entendeu? Isso causa uma bagunça na nossa cabeça muito séria. E tem outras duas características que, assim, não existe representação gráfica do sim e do não. O que que é o sim? Qual que é o desenho do sim? Não existe. Qual que é a representação gráfica do não? Não existe. Então, como é que a gente opera a permissão, que é o sim, e a negação no nível subconsciente, entendeu? É feito com outras ferramentas. E é aí que é perigoso. É aí que você gera suas travas mentais. A manipulação das permissões, das negações internas, vão gerar uma série de travas mentais, que são as chamadas crenças limitantes e tudo mais. Entendeu? Que forma o seu paradigma, forma como é o seu sistema, como você vê o mundo, interpreta o mundo. E por que a gente quer chegar nisso? Por que a gente falou de videogame, Netflix e tudo mais? Porque eu quero mostrar como é que se constrói um paradigma e como é que o seu paradigma, que é o seu filtro, vai reger a sua visão de mundo e como é que a sua visão de mundo impacta um evento tão grande quanto, vamos dizer agora, o coronavírus no Brasil, jogado dentro de uma dualidade política. E como eu falei com o Dimitri ontem, se eu não me engano, é a primeira vez, eu estou me sentindo um laboratório humano, é a primeira vez que a gente está vendo todas essas variáveis combinadas, produzindo resultados humanos, né, diretos, e óbvio que eu não estou feliz nem um pouco, eu não sou tão cruel assim de estar feliz com a situação, mas na condição de observador é muito rico. Me entendam que é rico, assim, eu não provoquei isso, não gostaria de ter provocado, mas na condição de observador é uma riqueza de eventos muito forte. Acho que poucos lugares do mundo a gente teria essa chance. Inclusive, assim, você comentou, eu anotei aqui, porque eu achei muito interessante essa frase que você falou, né? Que você falou que queremos o fim do mundo. O mundo não vai acabar, mas mesmo, apesar da gente querer o fim do mundo inconscientemente. Explica um pouco mais isso, que eu achei muito interessante. Isso é muito simples, né? Porque dentro do nosso paradigma, vamos dizer assim, nosso sistema de crenças, nós sempre fomos programados para derrota, né? Para perda. Ninguém te ensina a ganhar na vida, ninguém te ensina a ser milionário. Por que a gente ensina a derrota? Por que a gente se solidariza com a derrota? Porque ela é muito mais difícil que a vitória. Então, quando você se solidariza com a vitória, para você tá tudo certo. Quando você vê alguém perdendo, tá tudo certo. Pô, estamos no mesmo barco, eu perdi, ele perdeu, e esse é o normal. Quando você vê alguém ganhando, se dando bem, meu Deus, você coloca um monte de coisas, um monte de limitações, as pessoas falam, mas tem que ver como é que ele ganhou. Será que foi por mérito? Será que foi aquilo lá? Será que não foi por corrupção? Alguma coisa assim? Então, o que eu quero dizer? É que nós sempre somos muito fatalistas, nós somos programados para sermos fatalistas, porque o fatalismo está dentro da derrota. Se a gente pensar que é o fim do mundo, não sou só eu que estou perdendo, todo mundo está perdendo, então está tudo certo. Se todo mundo vai morrer, então está tudo certo. Se esse é o fim do mundo, todo mundo acabou para todo mundo perdeu, está tudo certo. É um sentimento de conforto interno, porque para a gente derrotar esse sentimento, a gente tem que sair da zona de conforto. A gente tem que lutar com armas que a gente não tem, e a gente tem que vencer os medos. E vencer um medo é para 2% da população no mundo, não é para qualquer um. Isso é mentira, que todo mundo consegue, todo mundo tem talento. Não, isso é balela. Isso é coisa para vender curso, isso é coisa para vender consultoria de coach ou o que seja. Não é assim. Você tem que ter muita coragem para você sair da Matrix. Muita coragem. O que é Matrix que eu estou falando? É o seu sistema, é o seu paradigma. O que as grandes empresas fazem? Elas percebem o paradigma das pessoas e manipulam e operam em função disso através de consumo. Não existe mundo paralelo, realidade paralela, nem nada. O mundo é aqui agora, onde a gente está vivendo, falando, em que as empresas ganham dinheiro em cima de você e te dão uma dose de felicidade. Você consome lá um bonequinho do He-Man, He-Man antigo, né? Entreguei a minha idade. Mas Eita aí, ó, entregou. Um bonequinho que seja, você fica feliz com aquilo, porque você tem um pedaço da sua fantasia dentro da sua casa, entendeu? E você dá uma grana pro cara que custou pelo menos 25 vezes mais para ser feito, entendeu? Olha então, só, a Daniel falando, e olha o meu fundo aqui, para quem tá vendo aqui, ó, fundo cheio de bonequinho aqui. É nóis aqui, fazer o quê? O que você tem aí, cara? Eu tenho um monte de boneco mesmo. Eu tenho uns 2 ou 3, assim, mas eu ganhei, não jamais compraria um desses, eu não compro. Eu tenho esse problema, Daniel, é a vida. Não, mas não é problema, assim, cada um, não dá pra gente isolar de tudo, você não vai deixar de consumir, se isso te traz felicidade e você não, tá tudo ok, então sem problemas, entendeu? Mas a minha questão é essa, o quanto você quer sair da Matrix, entendeu? O quanto você quer ter uma outra visão das coisas. O quanto você vai se esforçar e pagar o preço, que não é barato, mas é possível, para você se libertar dessas coisas e não ficar refém
dessa onda do coronavírus misturada com uma onda política, esse emaranhado, né? Que subindo um nível, né? O pessoal fala que é um emaranhado quântico, né? São várias coisas, é o quantum acontecendo com polarização de massas, né? Que aí é uma outra conversa, e é uma outra polêmica e tudo mais. Não, mas eu acho que faz sentido. Tem a ver com o nosso programa aqui. Daniel, vai um pouquinho mais pro centro aqui, para quem tá vendo em vídeo. Opa, Eu acho que faz sentido. Você pode falar um pouco mais sobre isso, porque é interessante. Tem a ver com o nosso tema, né? Esse emaranhado quântico aí. Tem um emaranhado quântico porque se você pegar a partir da mecânica quântica, né, as pessoas falam física quântica, mecânica quântica, você tem alguns pressupostos, né? E o pressuposto máximo é que o bem sempre, o que é o bem? É o vazio, né? Se você tem um vazio, o estado de plenitude de vazio, bem, você não tem forças que vão te repelir, que vão te tirar daquela situação. Então, você está bem consolidado. Então, isso também vem um pouco da meditação antiga, dos indianos e tudo mais, que é o estado de plenitude e o estado de vazio. Se você colocar dentro do contexto da física quântica o que é o vazio, o bem, é justamente você repelir todas as forças negativas. E a gente está com uma desarmonia momentânea dessas forças, né? A gente tem muita polaridade, muita energia circulando no país, e energia de forma desorientada, né? Tudo é onda e tudo é partícula ao mesmo tempo, né? Então, você tem uma teoria que você você colapsa o pico da onda, né? Que é quando você direciona, onde seu pensamento se materializa e a materialização vira alguma coisa, você manipula o átomo, que é um pensamento muito sofisticado, é intangível em certos pontos, mas ele já é provado pela física há 200 anos através da dupla fenda, a teoria da dupla fenda, em que o observador do átomo altera o estado dele, né? Ele tem duas fendas, ele tem que passar por uma fenda em onda e outra fenda em partícula, né? Ele faz os dois conforme a observação da pessoa que está lá. Ele faz um crash na parede e faz um marcador mostrando que aqui foi onda e aqui foi partícula. Isso há 200 anos, né? Não é de agora, essa teoria. Isso foi provado há 200 anos. Então, a gente está vivendo uma desarmonia, se a gente falar em termos terrestres, em termos vivenciais, em termos sociais, uma desarmonia total, e se a gente subir para o campo quântico, é muito mais provável, muito mais visível, quem tem esse conhecimento, do que está acontecendo, entendeu? E essa falta de conhecimento das pessoas, essa massificação da entrada na Matrix, só causa desarmonia nesse sistema. Enquanto as pessoas não saírem da Matrix, não desligarem suas telas, não começarem a pensar por si só, não começarem a ter pensamento crítico, consumirem livros, debaterem ideias e não narrativas, porque você vê muito mais pessoas falando de filmes narrativos do que ideias, do que conceitos, né? Então, isso mostra, isso é um resultado palatável de como as pessoas estão manipuladas por agentes externos e não internos. Você sempre vai falar na narrativa. Você comentar um filme, uma música, uma arte de alguém, é de alguém. Onde estão as suas ideias? Entendeu? Por que você vai falar dos outros? Onde está o seu construto? Onde está a sua ideia? Onde está a sua filosofia? Entendeu? Você só faz isso depois que você lê, que você derrota os autores, você estuda, você debate, você toma porrada pra caramba, fala um monte de besteira. Eu falo besteira pra caramba, muita besteira, eu erro. Mas eu tenho as pessoas que vão falando, não, esse é o caminho. Não é aquele caminho. Mas as pessoas confundem muito pensamento com atividade mental, né? Atividade mental é você fazer tudo isso, você jogar, assistir, tudo mais, mas isso não está gerando pensamento. Está tendo um nível de uma frequência mental acelerada e altíssima, mas não quer dizer que você está produzindo alguma coisa de bom. Uma ideia que vá mudar e contribuir com alguma coisa. Sim. Não, uma coisa não exclui a outra. Você pode até fazer um pouco dos dois, mas você tem que ter a ciência disso, né? Atividade mental, ela queima o tempo e a energia que você poderia ter para produzir pensamentos. Você acha, da sua opinião, é interessante. Na sua opinião, então, você acha que é melhor cortar de vez isso daí? Eu cortei da minha vida, completamente. Completamente? Completamente. Não assisto televisão, não assisto filmes. É um período de transição em que eu estou testando algumas hipóteses internas, mas há muito tempo eu não vejo um filme, não escuto música, não tem absolutamente nenhum elemento que esteja me contagiando emocionalmente, para que eu tenha, durante um período, a racionalidade que eu preciso para entender e mudar o meu paradigma. Interessante. Isso é radical, inclusive. É simples, porque na época newtoniana, na física newtoniana, ninguém tinha isso. É simples. Às vezes vou ser bem sincero, às vezes eu acho realmente que eu tô perdendo tempo. Sei lá, eu tava jogando, essa semana aconteceu, eu tava jogando, eu jogo muito, é a vida. Jogo muito. Fazer o quê?
Eu tava jogando, eu falei, o que eu tô perdendo meu... E aí eu tava passando nervoso. Eu tava passando nervoso e repetindo, sei lá o quê. E é isso, é aquela coisa de... E era um jogo idiota desse, de ficar matando, tá? É a vida. Quem não, né? Quem assumo? É... E aí, o que eu tô perdendo meu tempo fazendo esta merda? O que eu podia estar fazendo? Eu tô há 2 horas tentando passar desse negócio insuportável. E eu não tô nem... me divertindo eu tava mais. Só pra você ter uma ideia. Eu só tava irritado. Hã? Você estava refém do seu paradigma. Você estava Exatamente. completamente refém do seu inconsciente. Eu tenho que passar disso. Mas por que eu tenho? Eu não me refleti por que eu tenho que passar disso. Não, eu tenho que passar. E eu não tava, não era diversão para mim. Não era diversão. Porque seu corpo está viciado numa sensação de vitória, numa recompensa que você vai ter, num disparo, uma descarga de hormônio na sua corrente sanguínea, se você passar daquela fase. A dopamina. O seu centro de recompensa ele opera com a dopamina. Se você passasse daquilo, você tem uma descarga grande de dopamina, você fala, porra, legal. Só que a dopamina vicia, né? É o principal mecanismo de vício, entendeu? Então, quando a gente não tem consciência, por que eu corro? Quem me acompanha no Instagram, eu corro exageradamente e sem descanso absolutamente nenhum, para fazer meu corpo entender que quem manda sou eu, para fazer meu corpo tirar todos esses marcadores emocionais, purificar esses marcadores emocionais, para eu ficar, para ter a descarga de hormônio que eu bem entender, não que o meu inconsciente determinar. Isso é uma quebra de paradigma, só que eu não posso fazer isso e ter os agentes contaminantes intelectuais, como videogames, televisões, filmes, etc, entendeu? Porque eu vou estar invalidando, eu limpo de um lado e sujo de um outro, não posso fazer isso. Por isso que a quebra de paradigmas, ela é rigorosa, mas ela é transitória, entendeu? Uma hora ela acaba. Quando você coloca um novo paradigma, que é o que você quer, você não fica mais refém dessas coisas. É uma mudança de um software mental. Mas, por exemplo, você falou que você cortou tudo. Mas até, sei lá, um filme que você sabe notadamente que esse filme é bom, cortou também. Depende, eu vou me perguntar por que eu quero ver esse filme. Qual é a razão de ver esse filme? Então, começo a pensar sobre como eu penso. Você fala, eu quero ver esse filme. Legal, por que eu quero ver esse filme? Eu começo uma busca interna na minha cabeça para saber o porquê. Porque ele vai me denotar uma emoção, porque ele faz parte do meu passado, porque eu vi com tal pessoa e tudo mais. Se esse balanço for positivo para um novo paradigma, eu assisto. Se não, eu não assisto. Entendi. Tem que ter um motivo. Porque você começa a ter consciência sobre as suas escolhas. A gente não tem consciência, a gente tem impulso, entendeu? Ah, tô cansado, vou tomar uma Coca-Cola. Então, por que você quer tomar uma Coca-Cola? Entendeu? Eu não tomo refrigerante desde o ano passado, absolutamente nenhum. Nenhum. Nem bebida alcoólica, uma por mês. Uma garrafa por mês. Olha, quem diria, Daniel? Eu, quem né? Diria? Grande fã de cerveja e tudo mais. O dia que ele conhece meu passado. Isso para mim é um preço muito baixo a se pagar por uma vida que eu quero ter. Mas vamos dizer, a Coca-Cola eu entendo que é uma coisa assim. Você tem a sugestão que você. Não, você precisa tomar alguma coisa, precisa tomar uma Coca-Cola. Porque você está dizendo de tanta lavagem cerebral que sofreu e tal, tem que ser a Coca-Cola, eu não posso tomar água. É isso, né? Exatamente. E a bebida alcoólica também seria a mesma coisa. Exatamente. Você tem alguns, não é além do paladar, né? Primeiro que você é sugestionado a tomar Coca-Cola, não existe Coca-Cola na natureza, não existe um rio de Coca-Cola, né? Sim. Você é sugestionado, você aprendeu a tomar Coca-Cola, alguém te ensinou. E a bebida alcoólica, exatamente por alterar a consciência, né? O alterador de consciência imediato, né? E é uma coisa que não faz bem para o organismo, em hipótese alguma, né? Não é nada aconselhado. Mas é relaxante no primeiro momento, mas o preço é muito alto a ser pago por esse estado de relaxamento. Eu prefiro meditação ou coisas assim. Você acha que também essa alteração, essa alteração não compensa, então? Ela é cumulativa, né? Porque assim, você vai criar sinapses, e essas sinapses vai criar uma teia de memórias, e essas memórias podem ser positivas ou negativas. Como você não tem um controle, você não sabe o que vai estar na tua cabeça. Então, eu prefiro evitar esse acúmulo incerto de boas memórias, de memórias. Não sabe se é boa ou se é ruim. Então, eu prefiro evitar até que um novo paradigma seja estabelecido. Entendi. Agora, outra coisa que você estava falando, eu anotei aqui, essa questão da gente querer o fim do mundo também. Você acha que também não tem a ver um pouco
com isso que a gente tá falando, você querer mais a dopamina, você querer uma dopamina na vida real. Então, você, sei lá, você joga A tanto dopamina é na zumbi, vida real. Walking Dead. Você tem uma sublimação para o mundo real do que você está consumindo. O seu inconsciente quer vivenciar aquilo, quer experienciar aquilo. Então, quando vem uma coisa dessa, tipo um vírus, né, que é assim, que o grau de letalidade dele não é tão alto, se a gente desmembrar tecnicamente, ele não é assim a pior coisa que a humanidade já viu, mas é uma coisa interessante, porque como você mesmo falou, nosso inconsciente já está contaminado com essas coisas, vai dar match. Fala, caramba, o mundo está vivendo uma coisa que eu já fui programado lá atrás, que eu gosto, que sou viciado. Que Então eu tá já tudo passei certo. por isso, né, inclusive. Exato, exato. Como a gente fala que não, como eu te falei que o inconsciente não sabe distinguir realidade de fantasia, para ele tá certo, tá vivendo aquilo. Entendeu? De uma certa forma, de uma escala diferenciada, você tá vivendo o Walking Dead aqui, a gente tá vivendo. Então você começa, o teu inconsciente fala, eu preciso tocar papel higiênico, preciso tocar carne, preciso tocar um monte de coisa, tocar água, porque você já foi programado para aquela situação. Você já tem um manual daquela situação, e quando você tem um manual, você quer usar. Quando você tem aquela informação, você quer usar a torta direito. Só que você não tem consciência desse mecanismo. Quando você não tem consciência, você age por impulso, você age conforme quem esteja manipulando a massa, que é o efeito manada. Efeito manada, exatamente. E você acha que assim, você acha que a gente está agora nesse momento aqui de pânico, de paranoia, aqui, vamos dizer, a gente está no efeito manada. Você acredita? Completamente, manada, completamente. Mas em que sentido? Porque tem os dois lados aí, né? A manada dos dois lados, é isso? São duas manadas. A manada no comportamento primário das pessoas, no instinto de sobrevivência. Elas não estão sabendo serem humanas no modo global. O primeiro indício de sobrevivência reptiliana, que você não tem controle, é estocar os itens de primeira necessidade, que é a base da pirâmide de Maslow. É sobrevivência. Você precisa ter suas necessidades fisiológicas garantidas, sono garantido, e comida garantida e abrigo garantido. Como as pessoas estão falando, as autoridades falam que para você ficar em quarentena, você inconsciente fala, opa, vou ficar em casa. Opa, não vou sair. Opa, preciso sobreviver, então preciso comprar essas coisas. Quando você estoca coisa, é matemática pura, você vai criar uma desarmonia. Se você compra em excesso, alguém vai ficar sem. Então você está prejudicando o próximo. Está agindo de acordo com o efeito manada. É cada um por si e acabou. Isso não é exclusivo de um país A ou B ou C, é exclusivo do ser humano. É uma condição humana. A gente vê em países desenvolvidos, altamente industrializados, que isso está acontecendo e acontece pior do que em países ditos como em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. E não tem, assim, você acha que tem solução? Porque, assim, você acha que tem solução para isso? Eu, por exemplo, tudo eu gosto de dar meu exemplo aqui, porque aí o exemplo real é interessante. Eu não tinha estocado nada, mas de repente me dá um desespero. Eu tô começando pensando, não, eu tenho que estocar, eu tenho que estocar, entendeu? Você tem que bater isso é o seu cérebro, é seu inconsciente falando, porque você está programado para sentir isso. Você tem não é que você quer tecnicamente, se você tivesse um aparato técnico, tivesse fazendo uma análise técnica da situação, você não ia estocar. Só que é uma emoção do seu inconsciente. O inconsciente, a única língua que o inconsciente entende é emoção. Não adianta você falar para ele de uma forma técnica, você vai bater ele de uma forma racional, que você não vai bater, você vai perder. As emoções são processadas acima de 400 mil bits por segundo, enquanto a racionalidade são 4 bits por segundo. Então você vai perder de forma. Se você não souber manipular emocionalmente ele, você só combate o inconsciente, uma emoção negativa, com uma emoção positiva. Então o que você está sentindo, experimentando, é uma sensação ruim, é uma angústia, porque está sendo levado pela angústia coletiva. Entendeu? E a mídia fabrica isso também, né? A mídia tem interesse nisso. Manipula, total, todo momento. Porque todo mundo se vale de uma cadeia produtiva, né? Todo mundo vai ter. Mas e aí? E aí? Qual seria a solução para isso? No meu ponto de vista, não tem solução, que são 98% de pessoas que estão nesse estado contra 2%. Não. Desde os gregos isso é feito. Desde os gregos isso é fabricado. Os gregos foram os primeiros a perceberem isso e manipularem em função disso, entendeu? Tem os 300 de Esparta, que é um exemplo, que não são gregos, né? São de Esparta, mas os 300 é uma época mais ou menos análoga, né? Como é que 300 soldados combateram 3 mil, entendeu? Através de um programa mental que eles conseguiam fazer aquilo. E como é que foi feito esse programa mental? Através de emoções.
Então eles conseguiram combater, deu tudo certo. Só que hoje isso tem vários mecanismos aí de consumo, né? Quando eu digo consumo, não só bens de consumo, mas bens culturais. E Peraí, uma parente, deu tudo certo mais ou menos, porque eles morreram, né? Os 300 morreram. morreram, mas vamos dizer assim, a missão foi cumprida. Sim, objetivo. Sim. A programação mental foi tão forte que eles deram a vida pelo objetivo. Sim. Entendeu? Então Verdade. foi forte, entendeu? Sim. Então, hoje a gente tem mecanismos mais sofisticados de comunicação que te manipulam isso de uma forma muito grande, entendeu? A questão é o seguinte, será que a gente quer ter uma conversa de adulto? Porque ela vai doer? Você quer sair da Matrix? Vai doer. Você Sim. quer mesmo jogar a sua vida fora agora para começar uma vida nova e incerta, que não adianta eu substituir o certo pelo meu passado, não está mudando nada. Quando você sai da Matrix, você vai para o novo que você não tem absolutamente noção nenhuma do que é. Nenhuma, porque é um mundo novo. Se é um mundo novo, você não conhece. Se você consegue vislumbrar o seu futuro exato, você está referenciando ele com o passado, então você não está mudando nada. A questão é, será que a gente quer ter uma conversa de adulto? Eu estou tendo uma conversa de adulto. Eu comecei a quebrar todos os meus paradigmas familiares, conjugais, tudo, absolutamente tudo. Eu desmontei tudo. A forma como eu me alimento da mesma coisa 3 vezes por dia durante 3 meses. Eu não mudo nada. A mesma quantidade, o mesmo peso de comida e os mesmos elementos no prato. Ele é balanceado e sem gosto algum. É a coisa mais insossa do mundo. Eu não quero ter contaminação com aquilo. Você não quer Emocional. perder tempo. O objetivo é não perder tempo. Não perder tempo e ter mais qualidade na troca do paradigma. Eu quero que a troca seja efetiva. Eu não quero que absolutamente nenhuma sensação crie um ruído nesse processo. Mas se isso é uma coisa, a ideia é ser, a princípio a ideia é ser para sempre. Manter isso daí para sempre. Sim, uma hora isso fica automático. Você tem que vencer a inércia, né? Não é fácil, as pessoas falam. Óbvio que tem horas que cansa, enche o saco pra caramba, entendeu? Você não baixar a guarda cansa, demanda uma energia mental, uma disposição muito grande. Correr 7 km todo dia às 4h30 da manhã, isso é o que eu publico, fora as outras atividades físicas. Não é fácil, causa desgaste, um desgaste físico, emocional muito grande, tem dor, uma série de coisas. Mas para mim é um preço muito baixo a se pagar pelo que está por vir. A você ter controle exatamente do que você quer fazer. Não é assim, não é, eu vou ver, vou... Não, é exatamente o que você quer. O que você pensar, você consegue materializar. Isso é estar fora da Matrix. E não é ter coisas, ter posses. É você ter... É muito difícil, hein, Daniel? Isso é muito difícil chegar, né? Cara, eu tô pagando o preço. Eu quero. E tem também a parte negativa disso, né? Não conheço. Não tem. Você não tem nada negativo. Não, se você vai mudar para aquilo que você quer fazer, o que tem negativo? Tá certo. Eu tô fazendo um pouco disso, mas eu não consigo fazer. Você é extreme. O seu paradigma acabou de me falar querer assim. Será que é tão bom assim mesmo? O bife lá do cara lá no Matrix, né? Eu prefiro comer o bife lá no restaurante dentro da Matrix do que comer a papinha lá podre lá na nave lá. Exato, é mais ou menos isso, entendeu? Mas agora o seu paradigma falou, pô, será que é tudo isso mesmo? E entendeu? Porque o seu inconsciente se comparou com uma densidade de movimentos muito grande que não está acostumado. E eu estou falando isso com convicção. E quando alguém afirma com convicção uma ideia que é completamente oposta à sua, o inconsciente ele quer rebater, porque aquilo vai tirar da zona de conforto. Sim. Olha que interessante, bem interessante. Acho que a gente vai ter que voltar nesse assunto esse assunto de reprogramação mental aí. Eu acho que pode ser um tema futuro aí para um programa, hein? Pode ser. Então, o que eu quero dizer, assim, a gente desviou do assunto do coronavírus, mas não foi um desvio, foi um aprofundamento do que está acontecendo. É que existe um software mental que controla as pessoas, entendeu? E isso está se mostrando muito evidente para quem conhece esse tipo de assunto. É muito evidente, é muito assim, sintomático, é direto, entendeu? Tá. É relação de causa e efeito. Outra coisa que você comentou aqui, né? Você falou que tem gente falando que o vírus foi fabricado, tal, que isso seria uma loucura, uma coisa sem sentido, né? Uhum. E aí eu ouvi uma teoria. Vê o que você me fala dessa teoria aqui. Vamos levar um pouco mais pé no chão nesse momento aqui, né? Que
que vão ter duas possibilidades. Vê se isso é loucura, vê se é exagero, o que você acha, tá? Vão existir duas possibilidades agora para solucionar esse problema, tá? O problema é acabar com o vírus. Não, o problema é do vírus. É essa situação que a gente está vivendo agora, tá? Vou voltar aqui para a situação, tema base aqui, depois a gente filosofa mais dentro disso. Mas, nossa, tá um barulho aqui, pessoal. Vocês me desculpem que tem uns elefantes aqui em cima. Bom, uma das soluções seria o seguinte: deixar morrer todos os velhos, entendeu? Vai ser mais barato para todos os governos, entendeu? Porque a outra solução seria todo mundo ficar um ano em quarentena e quebrar a economia de todos os países, o governo, enfim, quebrar a economia. Quebrar o capitalismo como a gente conhece. E eles não vão querer essa solução. Eles vão querer uma solução, né, uma solução que mantenha o status quo, vamos dizer assim. Que seria essa daí. Deixa morrer os velhos, vão morrer mesmo, vai ficar mais barato pra gente, não tem que pagar previdência, não tem custo mais, e a questão de superpopulação ajuda, deixa morrer todo mundo. O que você acha disso daí? Eu acho as duas improváveis. Em off, né? Obviamente que é em off isso. Porque, exatamente. Assim, eu chego assim, primeiro, qual é a origem dessas teorias, né? Quem é o arquiteto dessas teorias, o pensador? Eu ouvi alguns especialistas dizendo isso. Especialistas no setor de saúde, setor de sociologia, são especialistas do quê? Aí você me pegou. Eu não lembro se era de saúde ou de sociologia, eu não lembro. De um dos dois. Eu não posso citar nomes aqui porque eu não vou lembrar mesmo. Eu devia ter trazido aqui essa matéria, inclusive. É isso que eu te falo, qual é a base do pensamento dessas pessoas? Sempre vai ter um viés conforme o seu paradigma mental, voltando no paradigma, entendeu? Você é fruto do seu filtro, entendeu? Se um sociologista, ele vai olhar pela ótica da sociologia, um virologista, um epidemiologista vai olhar pela ótica da epidemiologia. Então eu acho que essas duas teorias são completamente improváveis, primeiro porque a gente não sabe o comportamento desse vírus até agora, ninguém sabe. Esse vírus, ele era em pequena escala, você tem um comportamento, em grande escala é outro, e a gente não sabe, porque é a primeira vez que a gente está tendo isso. A gente não sabe se vai durar 1, 10, 5, 50 anos, ninguém sabe até agora, e a gente sabe que vai ter consequências econômicas, sim. Não sabemos quanto vai durar, porque ela vai depender falando de uma forma direta, mas não nefasta, o custo unitário do doente, a gente não sabe, não tem noção ainda do custo direto e indireto de cada doente, para cada país. Tem países que têm sistemas públicos, outros países não têm, então isso tem que ser levado em consideração, a gente não sabe ainda. São uma série de variáveis que qualquer coisa agora que você falar, para mim, é infantilidade e, assim, conjectura. Conjectura e é perigoso falar, porque só vai gerar mais uma informação alarmista, entendeu? Se algum louco falar, vamos deixar os velhos morrer e a pessoa escuta isso errado, acabou. Os idosos estão morrendo. Primeiro que a gente tem o etarismo, né? Falar que os velhos têm que morrer, isso é um preconceito, né? São os idosos que têm uma condição mais reservada de saúde. Na Itália está acontecendo, mas por uma série de outras coisas, né? Os idosos que morreram aqui, as pessoas que morreram aqui no Brasil são idosos, porque tinham condições de saúde mais debilitadas, né? Então tinha uma série de condições desfavoráveis para... Eu acredito que não é o caso do coronavírus, mas se tivesse uma gripe forte também teria um efeito tão perigoso quanto. Então eu acho difícil, qualquer coisa, qualquer teoria agora é muito perigoso falar, assumir, porque de uma teoria vira uma ideia, de uma ideia vira uma propaganda, um discurso, e assim vai, e depois só gera caos e pânico na sociedade. Eu acho que é o que a gente menos precisa por agora. Tem um monte de teorias, né? Teorias da conspiração. Você até chegou a comentar uma, falaram que o vírus foi fabricado e tal. Eu ouvi falar uma teoria até relacionada a isso, né? Que é muito estranho que é um vírus que só mata velho ou pessoa mais desfavorecida. De repente isso serviria para, né? Tipo um Thanos do mundo real. Eu usei referência que não posso usar para o Daniel aqui, não. Mas tipo o Thanos, meu, varrer o mundo aí, entendeu? Tem um monte de besteira, né? Isso não faz sentido nenhum, entendeu? É ruído. É ruído e é para gerar caos e você... para validar uma teoria interna sua, né? Que as pessoas têm mania de validar as próprias teorias nos movimentos que dizem respeito ao mundo, né? Fala, tá vendo? Eu falei, não sei o que lá.
e você gera o quê? Dopamina de novo, fica feliz, porque você... é muito simplista esse mecanismo, é muito reptiliano, sabe? Eu nem considero isso numa roda de discussão, sabe? A teoria da conspiração, para mim, inclusive, eu já dei vários blocos, né, em pessoas que começam a difundir isso e que, sabe, é muito pobre esse nível de discussão. E é preconceito, alimentando preconceito. Total, 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 total. Com preconceito cultural, o filho do Bolsonaro falou que é culpa da China de ter feito isso, sabe? Cara, é absurdo, entendeu? Primeiro, como é que você controla um vírus, né? Um vírus, ele é mutante. Como é que você tem... Primeiro, a gente não tem uma sofisticação biotecnológica para fabricar um vírus com tanta precisão. Seria ótimo, né? A gente ter esse controle, não de fabricar vírus, mas ter um controle de biotecnologia, né? E segundo, Sim, se isso se volta contra você, se volta contra a sua família, você não tem controle. Você não sim. tem absolutamente controle com isso. Né? Aí falam, não, mas tem a vacina fabricada. Pera, sabe, gente? Pô, menos, né, cara? Agora, é que É. há uma camada da população que tira proveito disso, sim, com certeza. Como desde que o mundo é mundo, se tira proveito das desgraças que acometem o mundo. Isso é normal. Não digo que é aceitável, é normal, entendeu? Sim. Agora, você postou no Facebook, eu achei muito interessante o que você postou, assim, que assim, é perfeito, assim. Eu tava pensando nisso antes de você ter postado e realmente eu vou ler o comecinho que você comentou. Nunca na história da humanidade o ser humano teve tanta dificuldade em apreciar a própria companhia. Medo de nos encararmos e prestar atenção em quem somos. Fala aí, vai lá. Vamos lá, então. A primeira, assim, Incrível, eu achei incrível isso. a melhor companhia que a gente tem, a minha melhor companhia sou eu mesmo. Eu adoro ficar comigo mesmo, debater as minhas ideias, e não existe pessoa melhor no mundo do que eu mesmo. Sabe? É egoísmo, bastante, egoísmo pra caramba, mas é o que me mantém vivo, é a minha centelha, né? A As pessoas pessoa que eu mais gosto tem que ser eu, têm, exatamente. têm que ser, Eu vou por eu, falar, cara. isso, eu sou insuportável, não quero ficar comigo mais. Pois é, sim, sabe? Eu tô ansioso pra ficar, eu preciso ver gente, mas pra que? Calma, gente. É o segundo dia que você tá em casa, sabe? Quer dizer que um dia ficar em casa isolado com você mesmo é tão insuportável assim, quer dizer que você é uma porcaria de ser humano, né? Nem você se aguenta, cara. Sabe? Você se incomoda nesse ponto. Por que você se incomoda? Porque o seu eu, o seu self lá dentro não é legal. Porque seu paradigma tá te lembrando a torto direito que sua programação não tá legal, não tá real ali, não é o que você gostaria. Não é, então as pessoas têm dificuldade de administrar elas mesmas, né? E a chance, aí eu tenho o passo dois, né? Se você não gosta de você mesmo, vamos nos analisarmos para ver o que dá para ser melhorado? Não vou fazer isso porque isso custa caro. Emocionalmente é muito caro. Mudar é caro. Ninguém quer mudar. Essa é a real. Ninguém quer mudar. Você muda de país, você muda o que for, mas internamente você não muda. Você só escolhe uma zona de conforto um pouquinho melhor, mas é a mesma coisa. Você não tem uma mudança interna, entendeu? Perguntaram várias vezes para mim: você não quer sair do Brasil? Eu falei: de jeito nenhum. Para quê? Eu quero mudar internamente, eu não quero mudar geograficamente. Olha que eu sou viciado em viagem e interculturalidade. Já fez um podcast sobre diferenças culturais. O que me tange em termos de pesquisa é o que acontece no mundo, mas eu não moraria em nenhum outro lugar. Moraria aqui, porque a mudança tem que ser interna. Então, a partir do momento que eu tenho a chance de me confrontar e conviver comigo, eu, Daniel, eu só tenho a melhorar, eu só tenho a ganhar com isso. Eu É, tenho a chance de isolar o mundo para prestar atenção em mim. E quando as pessoas se isolam e prestam atenção nelas, falam: preciso ver gente, preciso de contato humano. Você vai ter. O ser humano é um ser que tem que ter relacionamentos. Mas em alguns momentos é muito bom ficar com você mesmo. Em alguns momentos é bom você ter um espelho. Mesmo que seja ruim. Se é ruim, você parte de um pressuposto de mudança. Você parte de um pressuposto de melhoria. O problema é que quem quer melhorar, quem quer pagar esse preço? é que nem 2%. aquela coisa, você não aguenta ouvir o seu próprio pensamento, né? É, Porque que, ele é ruim. exatamente. Ele é ruim, cara. Sabe? Porque ele é. Ah, eu vou engordar. Cara, porra, o que você vai ficar em casa comendo o dia inteiro? Você tá descontando na comida, sabe? Sabe, é muito reptiliano, é muito baixo em termos de cognição e autocontrole, né? Você não tem autocontrole nenhum. Absolutamente nenhum, cara. Tanta coisa que você pode fazer por você mesmo, isolado, cara. Tanta oportunidade de melhoria que você tem. Você tá parando o mundo, assim. Oportunidade única, de ouro para você se confrontar, sabe? E as pessoas não aproveitam ver dessa forma, né? Ficam desesperadas. Ah, eu preciso me relacionar com as pessoas, né? Cara, tá. Não dá agora que você vai fazer isso.
sabe? Olha, eu vou ter que confessar uma coisa. A melhor coisa pra mim foi essa quarentena. Ela pode durar 50 anos pra mim, meu. Eu, não, eu, Pra mim gosto, tá ótimo. eu gosto da interação humana, que é uma das bases em que eu opero, entendeu? Mas com qualidade. Tem que ter qualidade Não, nessa eu gosto interação. de interação, mas não precisa ser. Pode ser virtual. Estamos interagindo aqui, Daniel. Já tá bom. Não, não, não. Já funciona. Eu acho Né? assim, a troca de ideias ela tem que ser fluida, não importa o meio, sabe? Não Sim, precisa ter dá-se um jeito, desse exatamente. jeito. Se você quer trocar Mas é ideia, essa coisa do precisar. É aquela coisa, eu não sei se tem a ver com isso, não sei se a gente também está fugindo muito, mas tem um pouco a ver. Sei lá, você está numa festa, ou você vai ver o pessoal, você vai. E a pessoa tem que colocar aquela música altíssima, que você não consegue ouvir ninguém. E você não consegue ouvir nem o seu pensamento, quanto menos ainda alguém falando, né? Ele precisa preencher o vazio com alguma coisa. um Né? estado hipnótico. As músicas altas têm o mesmo BPM que vai te criar um estado hipnótico para você se desconectar de todo o resto. Aí que a festa é boa porque você criou uma sensação de hipnose, de transe. Você teve alguns descarregamentos aí de hormônios na sua corrente sanguínea que vão falar que a sua festa foi boa. Geralmente são acima de 95 BPMs. Você tem uma série de acordes utilizados, né, de escalas hipnóticas que não são harmônicas, que produzem esse tipo de coisa. Música techno é muito utilizada, entendeu? Essas músicas dance music é muito utilizado. É um beat, né, repetitivo. Geralmente tem flashes de luz, e isso vai te seduzindo inconscientemente. Essa porra, a festa bombou, entendeu? E você não sabe traduzir por que a festa bombou. Ela bombou porque te produziu um estado hipnótico. A festa é bem Olha. feita. Obviamente que tem gente que coloca o volume alto com música ruim, com gente chata, que vai ser condenável, entendeu? Condenável. Sim. E nessas festas bem orquestradas, você coloca bebidas energéticas misturadas com bebidas alcoólicas, que você produz um gap muito grande de estado de relaxamento e euforia. Então, o caldeirão de uma festa, de uma balada, ele é muito bem engenhado ali, ele não é à toa. E essa necessidade de preencher o vazio aí? Você tem o vazio aqui, você joga a música para não precisar pensar ou O lidar com você mesmo também, né? vazio é o estado subliminar da sofisticação da psique humana. Não existe nada mais importante do que o vazio. Quando você chega no Olha, estado do vazio absoluto, é porque você já entendeu tudo. Você não precisa de mais nada. olha só, bacana isso, é Quando você interessante. está no vazio, o que é o estado de felicidade absoluta? Você ganhou 100 milhões, você está com sua casa paga, seus filhos, está tudo certo. Você senta para ver o pôr do sol. O que você sente? Nada. O vazio. Aí Ah, Freud fala que a gente tem uma mania inconsciente de resolver angústias, porque ele fala que é o pulsar da minhoca. Sabe quando a minhoca anda, que ela levanta e recolhe, ela dá um pulso ali, ela cria como ah, se fosse uma forma de onda? Então, aquele pico é a angústia a ser resolvida. Quando está tudo flat, tudo reto, está tudo bem, a gente meio que começa a se incomodar e inconscientemente arruma um problema para resolver. O que é quebrar o paradigma? É justamente ficar o mais flat possível, não ficar viciado nesse esquema de arrumar uma angústia para resolvida que o Freud tanto falava. bacana, A gente tem interessantíssimo problema isso. em lidar com vazio, cara, sabe? Tem que ficar se preenchendo. Agora, você foi programado para se preencher esse vazio através de consumo, entendeu? Você vai dar um dinheiro para isso, algum produto vai te preencher esse vazio momentaneamente, até acabar o efeito, e depois você vai comprar outro, que vai comprar outro, que vai comprar outro, e assim passou a sua vida. Você é um colecionador de coisas absurdas, você nem sabe por que você gosta daquilo, você nem sabe se Acumulador, né? é acumulador, É. aquilo te produz uma satisfação ou não, entendeu? Isso é manipulável, voltando para o contexto, né? Isso é manipulável dentro do contexto do coronavírus agora? É manipulável, completamente. Hum. Completamente. O efeito é o mesmo. Você acha que está sendo, isso daí está sendo premeditado, vamos dizer, essa Não, manipulação? não, lógico que não. Estão tirando proveito, a manipulação é de outra forma. Estão tirando proveito da situação. Manipular uma situação dessa assim, tem que ter muita competência. Não acredito que a gente tenha esse grau de Não, sofisticação. eu digo no sentido assim, consciente. Ó, vou tirar proveito da situação. Sim, óbvio, com certeza. Várias empresas estão tirando proveito disso, então, várias, isso é normal, entendeu? E vão tirar das consequências disso, das crises econômicas. Já tem gente fazendo forecast, previsões aí do que vai acontecer, quadros de previsões para ver o que vai acontecer, para tentar tirar alguma vantagem disso, entendeu? Isso é normal.
É o ser humano, né? Um ser humano sendo ser humano e acabou. E eu não tento bater contra uma força que eu não tenho essa força para repelir isso. E nem quero liderar, entendeu? É, não, é complicado. Agora, você acha que vai ter depois da situação, ou quando se normalizar, porque vai se normalizar, né? A gente sabe Claro. que a humanidade Pelo vai menos encontrar o é mais caminho, né? rápido do que a gente pensa. Muito mais rápido. Você acha que é mais rápido, inclusive. Vai sim, vai. E você acha que isso vai mudar paradigma no mundo ou vai voltar para tudo que era? Vai voltar tudo que era. Não tem, isso aí não tem força, não dá paradigma nenhum. Absolutamente nenhuma força. Nenhum. Independente do. Ó, a gente está gravando esse programa aqui no começo da epidemia. Né? Não sabemos quanto tempo isso vai se estender, mas o que eu estou dizendo, independente do tempo que se estender, você acha que. Eu não é para ser alarmista, é só para a gente conjecturar aqui, fazer um exercício mental. Vamos dizer que a epidemia dure, sei lá, 2 anos, todo mundo em quarentena. Não vai, obviamente não vai, mas só para. Você acha que mesmo assim isso não mudaria o paradigma do mundo? De forma alguma. De forma, Olha não vai só. ter lição nenhuma. Não porque não é uma coisa consciente. É um trauma. Não teve uma vontade de mudar. Se não tem vontade de mudar, não vai mudar. É um É um, tra- externo, é um fator externo. é um fator externo, é um trauma que você vai combater, entendeu? Você está sendo reativo e não ativo. Se você quiser mudar o paradigma, você tem que ser ativo. Porque assim, eu ouvi falar até de vai ter uma nova ordem mundial depois disso. Pode ruir o capitalismo. Eu ouvi essa Não, história. não, vai ter crise econômica, lógico, vai recuperação, mas não, menos. Eu não acredito que isso vai acontecer, não. Não é tão forte assim mudar o paradigma. Não tem essa vontade mundial, não. De jeito nenhum. Assim, eu tava pensando o seguinte também, tá? Assim, eu não consigo trabalhar das 9 às 6 numa empresa. Eu não conseguiria ter essa vida, tá? Não consegui, não sei como é possível ter essa vida. Para mim, eu não consigo. Eu também O não que, sei. o que que eu penso é o seguinte. Vê se faz sentido aqui essa elucubração aqui. Todo mundo vai trabalhar em casa ou, sei lá, vai ter que dar uns pulos e vai ter que ficar em casa. Né? Ninguém mais vai poder trabalhar na empresa. Será que as pessoas não vão perceber? Puta, o que eu tô fazendo indo das 9 às 6, tá perdendo meu Não, tempo? Não imagina. vão? Não, elas vão ficar tão loucas para voltar para o escritório, cara, para ver todo mundo, a cultura da firma, ver os amigos. Não. Você não produz estado de consciência empurrado, de jeito nenhum. De jeito Você nenhum. acha? Não. Obviamente pode acontecer, mas não vai ser a maioria. Vai ser 1% ou menos que isso que vai ter essa consciência. Fala, nossa, poderia estar fazendo, ter um despertar, sabe? Uma catarse assim, falar, nossa, poderia estar fazendo coisas muito melhores. É possível, entendeu? Mas não, eu acho que vai ser justamente o efeito elástico contrário. O pessoal vai sentir falta daquilo porque eles estão programados para aquilo. Porque não tem no nosso inconsciente não tem uma data para acabar? Como assim? A, não tem um período assim, a gente sabe que essa crise vai acabar, não sabe? Então todo mundo falando, a gente vai passar por essa, vai passar por essa, toda essa onda vai acabar, entendeu? Se o inconsciente falou, uma hora acaba, tem uma data para acabar, uma hora acaba. Se acabar, é voltar ao estado normal, voltar ao estado normal do que era antes. Você Então, tá esperando o seu estado normal voltar e voltar voltar, lá. exatamente, entendeu? Você O só tá normal é que, esperando, na verdade, né? exatamente. Você está esperando. O seu inconsciente já entendeu que aquilo vai ter um fim. Então, se vai ter um fim, tudo vai voltar como ser como era antes, vai estar baseado no passado. Então, tá tudo Mesmo certo. se você perceber que é melhor desse Se você jeito. perceber que é melhor, você é um iluminado. Você percebe, você está começando a entender o que é o lado bom da vida. Não, o que eu imagino aqui, vou dar um exemplo, eu gosto de dar exemplo prático aqui, né? A minha esposa, por exemplo, começou a trabalhar em casa e ela começou a perceber, pô, é bem melhor poder trabalhar. Ela nunca pensou em trabalhar em casa na vida e assim, a empresa mandou todo mundo trabalhar em casa. E só que realmente isso, ela tá pensando nisso, só que assim, com certeza, depois que terminar tudo, volta lá e volta pro o status quo normal, né? Você vai pagar o preço para pedir demissão e falar: caramba, eu quero essa mesma sensação, bancar essa mudança? Quem vai bancar essa mudança de verdade? Quem vai olhar as consequências e falar: eu vou? Mas não era hora de você pensar, ó, agora que eu tô em casa, sei lá, mesmo que a empresa me mandou trabalhar em casa, eu tenho mais tempo para pensar e entender, pensar como eu posso levar uma outra vida. Será que ninguém vai conseguir refletir nisso? Eu tenho mais tempo agora para poder Como eu, pensar numa outra vida. como eu te falei, não é isento de que as pessoas pensem isso. Pode ser que aconteça, pode, eu torço para que aconteça.
Mas a programação coletiva não permite isso de forma alguma, justamente ao contrário. Eu quero que isso acabe, que eu quero voltar para o escritório, porque eu crio um senso de pertencimento, você tem voltando para o efeito manada, somos todos juntos ali, eu faço parte da empresa, eu visto a camisa, eu sou um time. Você tem todos esses agentes emocionais que pesam muito nessa decisão. Entendeu? Porque assim, uma coisa é você trabalhar numa empresa, ok? Você vai desempenhar uma função, que você está sendo pago para aquilo. Quando você vira empresário, meu amigo, você vai desempenhar 30 funções ao mesmo tempo. A gente falou isso de empreendedorismo. E não necessariamente a função que você fazia na empresa. Você está disposto a passar por Sim. isso? Você vai pagar isso, esse preço? Você não vai fazer o que você fazia na empresa. As pessoas acham que é uma sublimação. O que eu faço na empresa, eu vou fazer em casa, está tudo certo. Não. Você vai ter que administrar, você vai ter que fazer pagamentos, você vai ter que saber estoque, você vai ter que fazer entrega, o diabo que for. E isso não é o mindset de empreendedorismo que as pessoas têm nas empresas. Sim, faz sentido, faz sentido. Inclusive, você falou do programa sobre empreendedorismo, vou procurar aqui o número aqui para indicar para o pessoal que foi muito bacana. É o podcast número, só um segundo, número 19. Então escutem, recomendo, muito bacana. Foi até um pouco complementar, né, a esse programa aqui. Bom, que mais, Daniel? Que previsões mais para o futuro? Você acha você acha que essa situação que a gente está enfrentando agora, inédita na história deste mundo aqui, inclusive assim, parafraseando o rapaz, inclusive assim, eu acho que isso vai ser chamado no futuro da epidemia dos anos 20. É o que a gente está passando, né? A gente passou, né, nos anos 20 anterior, a gente A teve peste negra na Espanha, né? A gripe espanhola, a é, peste negra, né? Essas coisas. exatamente. Que você acha? Você acha que vai mudar alguma coisa? A gente está no começo, né? A gente não sabe para onde isso vai, é tudo exercício aqui, mas eu acho que é interessante a gente fazer esse exercício para ver onde poderia ir, eventualmente, né? Não, com certeza, acho que as descobertas médicas serão fantásticas. A gente vai criar novos protocolos médicos, a gente vai aprender muito com a biologia, né? Com certeza. Um outro ponto importante: a população vai sentir na pele que ela está vulnerável. O que é estar vulnerável? Entendeu? Então, é uma lição que você aprendeu. E se tudo der certo, se houver, e eu acredito que haverão outras situações análogas a essa, parecidas com essa, que a gente reage de uma forma um pouco mais humana, um pouco mais adequada e com a seriedade com que precisa. Entendeu? A gente vê que muitas ações preventivas poderiam ter sido tomadas e poupado vidas, tanto principalmente na Itália e na China, mas um pouco disso porque a gente não sabia as consequências e o grau de letalidade daquilo. Então, eu acho que a maior lição que a gente aprende aqui, que a gente pode aprender de agora dessa situação é que não importa o quanto a gente não saiba, mas a gente vai dar o máximo que a gente puder para combater, justamente por ser uma incerteza. E não tratar isso como brincadeira. O brasileiro ele foi mandado para casa, estava na praia, estava no shopping, entendeu? Então, sabe, como é que a gente educa essas pessoas para que elas tenham mais seriedade com esse contexto? Eu acho que surgirão aí várias perguntas, né? Eu acho que essas perguntas são tão importantes quanto as respostas em diversos campos, né? A sociologia vai ter um estudo dela, a ciência terá um estudo dela, as ciências biológicas, a economia, porque por mais que pessoas tirem proveito, outras pessoas, tantas outras pessoas perderão muito, né? Então, quais as lições a gente pode tirar disso, né? Acho que esse é um legado muito interessante em termos de atitude. Quais as atitudes corretas que a gente pode ter numa situação caótica como essa? Inclusive, assim, né? Você falou da vulnerabilidade, né? O ser humano realmente é. A gente não é nada mesmo. Qualquer coisinha a gente está muito exposto, né? A gente está exposto, mas se você pegar entre os 7 bilhões, o quadro estatístico do que está acontecendo não representa nada, né? Sim, mas. Não, tudo bem. Nesse caso específico, mas se a gente pensar como ser humano mesmo, Claro, biologicamente, né? assim, a estrutura unitária de cada um, sim, somos muito frágeis, entendeu? Mas ao mesmo tempo somos muito fortes porque tem gente combatendo, tem gente sobrevivendo, tem gente se curando, tem muito mais gente saindo da situação do que morrendo. Sim. Então, assim, então eu não vejo tanto assim, temos a fragilidade, temos, mas também temos muita força para criar mecanismos que combatam isso. E essa força reside ali, no pensamento.
no campo das ideias, em outras faculdades mentais e cognitivas para combater isso. Acho que tem muito mais grandeza nisso do que fragilidade. Fragilidade tem no campo biológico, cada unitária, mas a gente também tem como desenvolver ferramentas para combater isso. E somos os únicos na natureza. A natureza em si não consegue fazer isso. Se uma praga pega em alguma planta ou em algum animal, eles morrem. Não existe um cientista rato para um cientista drosófila, um cientista samambaia para inventar, sabe, uma situação. Não. Nós somos bons, seres humanos, a expressão máxima que a gente tem da natureza, sabe? É o grau máximo de sofisticação. E as pessoas têm que começar a entender isso sem culpa, sabe? A gente manda no reino e acabou. A gente controla a natureza e acabou. Fala que a natureza controla, é uma visão muito romântica, muito bonita, tal, mas não é bem assim, sabe? A gente tem um controle total dela. Tá na hora de a gente rever alguns processos, sim. Tá na hora de a gente rever, começar a ter uma troca um pouco mais com benefícios. Mas não, somos bons, somos assim, o sublime do que há da expressão biológica hoje na Terra. E as pessoas se culpam de falar isso, sabe? Se elas se culpam tanto assim, se elas acham que tem que ter uma integração, que joguem fora seus celulares, que desliguem seus computadores, que não comprem mais absolutamente nada. O que eu peço assim, é que a gente tenha coerência com o que você fala e com suas atitudes. Se você prega uma coisa, haja como tal. Não seja contraditório, não seja hipócrita. Eu não sou hipócrita, não tenho culpa nenhuma em dizer que eu gosto de ser humano e acho que eu acho sublime ser humano. Tudo que a gente tem, o mundo nunca foi tão bom, cara. A gente vive um mundo maravilhoso hoje. Um mundo fantástico. Mundo bom, Daniel, calma aí agora. Eu não estou falando com você pelo Skype na internet aqui. Ah, não, em termos tecnológicos, sim. Não, em termos de conforto, cara. Não, depende dos termos. Em termos humanos, nunca o mundo teve pior. Não sei se nunca, nunca não, mas desculpa. Mas eu não vejo assim, eu vejo tem muita gente na miséria, com certeza a gente não focou nesse problema, mas a gente tem muito mais vacinas, tem muito mais qualidade de vida, tem os problemas e tem os efeitos colaterais, tem. Não estou falando que não tem, não tô passando pano no mundo, mas por outro lado, a gente tem muitas coisas boas que a gente tem uma certa culpa, né, judaico-cristã de assumir isso, cara. Eu sou muito confortável no que eu vivo, eu sou muito feliz com o que eu vivo hoje. E não me sinto culpado pelas mazelas do mundo, porque eu não ajudei a criar nenhuma, e muito pelo contrário do que os faladores de internet fazem, eu vou lá e combato. Eu vou na Cracolândia e ajudo, entendeu? Eu tiro do meu bolso para ajudar. Entendeu? Então eu me sinto bem com isso. Eu não estou falando a minha parte, eu estou fazendo a minha parte, que é diferente. E jamais vou transformar isso em publicidade, em post ou nada do gênero, porque eu não quero capitalizar em cima disso. Eu educo pessoas, sabe? Eu sou professor. Então a gente vai lá e educa pessoas. Eu leio para as pessoas. Entendeu? Então, assim, o mundo está assim, apesar dessa catástrofe, eu vejo o mundo com muito bons olhos, com um grau de evolução humana absurda. E sem culpa nenhuma em dizer isso. Nenhuma. Eu não tenho nada. Sim. Meu programa mental já limpou isso e falou: não, cara, assuma que a coisa é boa. Porque é bom viver. Por que eu tenho que viver com medo e culpa? Não preciso. Eu não preciso ver isso. Eu tenho evoluído muito, eu tenho feito pessoas ao meu redor evoluírem, tenho gerado emprego, tenho gerado renda, e estou feliz com isso, estou transformando o mundo num lugar melhor. Sim. É exatamente isso. Em vez da culpa, haja, né? Assim, exato, entendeu? E 99% das pessoas do Facebook são faladores profissionais, sabe? Falam, mas a atitude real de transformar, de arregaçar as mangas e fazer, cara, eu dou risada. Isso eu dou risada à torta direita, sabe? Isso aí, pra mim... Eu sei que as pessoas se sentem muito culpadas e eu quero que elas se sintam cada vez piores com o sistema de culpa. Eu vou mexer na programação mental das pessoas para que elas comecem a agir de verdade, entendeu? E o que é agir? É tirar do seu conforto para dar pro próximo sem esperar nada em troca. É tirar do seu, que tem que doer em você para que o outro fique bem. Se você não fizer isso, meu amigo, é só falar no Facebook. Se você falar no Facebook, para mim você é só mais um, sabe? Como tantos outros tem por aí. Eu liderei uma campanha para doar sangue. Quem foi? Ninguém. Fora Bolsonaro, vão bater panela. Falei, gente, no hospital tá precisando de sangue para curar as pessoas. Vocês vão lá? Ah, não posso, não sei o quê. Tô cuidando do meu cachorro, sabe? Meu filho tem... Não tem atitude, né, cara? Não tem. Na hora de dar o exemplo de fazer a coisa, é isso que eu falo, entendeu? Não faz. Não faz de jeito nenhum, cara. Entendeu? Aí eu falo, é só mais um falador, é só falácia levantada, é só um teórico da conspiração, batedor de panela, um fora Bolsonaro, etc. Entendeu? Então,
esse tipo de gente o mundo tá cheio e não faz absolutamente diferença nenhuma, sabe? É complicado, é complicado. Eu acho que temos que agir, exatamente. É assim, na prática, né? Não é, agir não é a gente falar mal, né? Todo mundo fala mal, e falar mal você só está engrossando um coro que as pessoas vão ficar anestesiadas tentando escutar. Você está agindo com algo errado ainda, entendeu? Você só está falando mais do mesmo, as pessoas vão falar, tá bom, já escutei, tá, não vai mudar E nem nada. escuta, né? Nem Nem escuta mais. escuta, nem escuta. É. Quando você age, dá o exemplo, as pessoas te vêm fazendo, e você vê uma coisa transformada, fala, opa, eu comecei a correr às 4:30 da manhã, já tem mais de 40 pessoas fazendo igual, cara. Mudando Olha. suas vidas, quebrando paradigma. Eu já dei workshop de empreendedorismo com quebra de paradigmas para pessoas em situação de extrema pobreza, para mulheres vulneráveis, entendeu? Só alguma das coisas que a gente faz por aí, entendeu? Que é realmente libertar o pensamento das pessoas. Elas têm que ter a liberdade de agir como elas gostariam de agir, conforme seus próprios resultados. Como eu falei, jamais eu vou capitalizar em cima disso. Entendeu? O que eu quero fazer é inspirar pessoas para que elas mudem. Isso eu faço. Agora, esse cenário aí dos vamos fora Bolsonaro, batedor de panela, cara, eu só dou risada. Eu falei que doar sangue, cara. Vocês vão doar sangue? Não, eu não posso, não posso. Eu não vi um doar sangue, cara. Agora eu vou advogado do diabo aqui. Né? A questão do fora Bolsonaro é mais uma questão de saúde pública. É isso que está sendo apregoado. Né? É uma questão de saúde pública. Ele precisa sair. É o que as pessoas estão doentes, precisando de sangue e ninguém foi. Isso é uma questão de saúde pública. Não, então, calma. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Uma coisa não exclui a outra, eu acho, Daniel. Não é acho que uma coisa não exclui. Não exclui a outra, mas é muito mais urgente você doar sangue para quem tá morrendo do que ficar gritando fora Bolsonaro que não vai adiantar nada, que a gente sabe que não vai adiantar nada. Gritar, eu não sei se não adianta. Será que não adianta? Ele saiu até agora, não? Qual é justamente porque talvez falta mais gente para gritar isso, talvez, não sei. Não, gritar não, falta gente para encher o saco do parlamentar, falta gente para acampar na Avenida Paulista, falta gente para quebrar, sabe, pra ir lá e fazer as coisas. Mas a gente já atitude, você quer realmente tirar o Bolsonaro? Vamos acampar 1 milhão de pessoas? Eu já fiz essa ideia. Agora não dá, né? Agora não dá. Agora não dá, entendeu? Porra, eu vou perder meu emprego. Vai. Não, mas agora não dá por uma questão de não dá para aglomerar gente. Eu fiz há 6 meses atrás essa campanha. 6 meses atrás. Pô, mas assim eu vou perder. É que agora que o pessoal tá meio que. Agora tem muita gente abrindo o olho, né? Cara. Tem muita gente percebendo. Desculpa, mas não é. Você tem que esperar você se ferrar para. Você tem que quebrar a perna para saber que Tinha que esperar quebrar as pernas. Pois é. Infelizmente é isso. Teve que esperar quebrar as pernas para perceber. Então, assim, fica complicado, entendeu? Então é um nível de cognição muito mais baixo do que a gente pensa, dos dois lados, entendeu? Porque um lado não conseguiu coibir e o outro lado caiu no jogo. Não, eu entendo o que você está falando, mas eu acho que, de repente, assim, numa questão... Eu acho que muita gente está usando isso como política, mas não é a política mais que importa nesse momento. Não, na minha opinião. É uma coisa muito mais profunda, muito mais séria. Entendeu? Não, eu concordo que seja assim, mas não é falando no Facebook que vai mudar alguma coisa, não, cara. É tipo, vamos pro combate mesmo, entendeu? Vai de máscara. Qual é o preço que você quer pagar pela mudança? É real, agora, se é para quebrar a coisa toda, se é para fazer, se é para sair da Matrix, vamos sair mesmo, entendeu? Vamos provar que de máscara e luva e álcool gel, a gente vai para Brasília quebrar a porra toda. Quem quer fazer isso? É para se arriscar? Pra caramba, vai se arriscar sim. É aí que tá a transformação. É aí que tá o efeito. Se você quiser joguinho de empate, joguinho Nutella, cara, não vai chegar a lugar nenhum. Também o povo da internet é o povo Nutella, não quer fazer, entendeu? Doar sangue, Dimitri, que as pessoas não foram. Pois é. E eu não sei se esse negócio... Eu não sei se esse negócio de bater panela na janela... eu não sei se isso resolve. Realmente... Não resolve nada. Beleza, bateu panela. Vamos voltar ao impeachment dele que o pessoal bateu panela. Pô, acorda, galera. Eles vão votar por outro motivo, né? Não, tem outros motivos aí. Eles têm que votar o que o povo manda. E o povo tem que começar a ter atitude e não ir pra praia. Tem que começar a fazer em vez de falar fora Bolsonaro, fora Bozo. Cara, antes dessa doença tinha muita chance, muita oportunidade de quebrar a coisa toda. Quem foi? É que agora os ânimos estão potencializados e as pessoas também estão capitalizando para engrossar o couro contra o cara. Entendeu? Estão capitalizando. Tá vendo? Ó, até nisso, o cara foi irresponsável. Foi mesmo. Foi
um idiota, não tem outra palavra, entendeu? De ter feito o que fez. Mas agora estão usando isso como trampolim para potencializar suas vontades. Por que lá atrás não foi feito? Por que dezembro não foi feito? Por que novembro não foi feito? Por que abril não foi feito? Por que outubro não foi feito? Porque as pessoas gostam de falar, as pessoas não gostam de agir. É muito simples. Agir custa. Agir você vai perder do seu para que as coisas mudem. Quando você bate e fala, puta, vou perder do meu, vou perder o meu emprego. Ah, não, eu não posso, entendeu? As pessoas não querem se doar de verdade. Ninguém se doa para mudança. Isso é uma mentira do caramba. A mudança só acontecerá quando as pessoas se doarem, quando cortar e doer do seu. Quem quer fazer isso? Ninguém quer fazer. Isso nunca vai acontecer, né? Isso então, nunca vai acontecer, né? Parem de falar na internet, cara, sabe? Parem de ser cãezinhos. Eu não sei, eu acho assim. Como isso nunca vai acontecer, dos males o menor, entendeu? Pelo menos, entendeu? Eu entendo o que você está falando, eu entendo totalmente. Entendo. Isso é esse, hein, cara? Não, mas veja bem, eu estou sendo prático aqui. Eu estou sendo prático. A gente sabe que não vai acontecer. Não vai, entendeu? Ninguém vai virar fazer uma revolução, ninguém vai pegar em arma, ninguém vai pegar. Brasil não pega, entendeu? Precisa pegar em arma, precisa pegar em caneta, é diferente, cara. Pegar em caneta. É complicado. Eu entendo o que você está falando, mas. São limitadas, elas são limitadas pelos seus próprios paradigmas. Elas gostam de ser validadas como boas pessoas que estão sendo da oposição. Quando uma pessoa coloca lá fora Bolsonaro, ela está validando uma ideia de que ela é uma boa pessoa, que ela está sendo oposta à situação que aparentemente para a maioria é ruim. Então você não está querendo mudar a situação, você está querendo validar uma ideia, uma tese interna de que você. Não sei nem se é a maioria, né? Aparentemente para o seu lado, para sua bolha é ruim, né? Porque a outra bolha, ruim é você. É o contrário. Uhum. Tudo bem, mas ele está sensível. A imagem dele tá arranhada e ele está completamente desfavorável. Isso eu concordo. Sim. Tem fissura na imagem dele. Vamos lá, a partir desse pressuposto. Sim. Quando você começa a falar mal dele, o que automaticamente acontece? Você veste uma roupa do bem, não é? Porque você está contra uma situação que está ruim. Sim. Essa roupa do bem que você coloca, a gente tem que fazer uma análise muito séria. Se eu estou querendo validar uma tese que eu sou bem, eu estou cavando vamos dizer assim, um elogio, ou eu realmente quero a mudança? O que seu inconsciente quer dizer? Porque se você realmente quisesse a mudança, estaria quebrando a porra toda. Eu acho assim, sem dúvida nenhuma, você está cavando um elogio, obviamente. Obviamente. Também. Mas você também quer a mudança. Só que você não vai agir pela mudança. Então, você só quer o elogio. Você para no elogio. Não sei, né? Na verdade, você quer a mudança, mas... Você não faz a mudança. Mas é aquilo, né? Vai dar muito trabalho, deixa para os outros. Exato. Deixa para os outros. Você não serviu para absolutamente nada. Você é um covarde. Você não faz um covarde. É covardia, que eu falei, é covardia e preguiça somados. Mais nada. Não tem outra coisa. E a gente tem que fazer essa autoanálise. Entendeu? Quando você enxergar que você é um covarde, um preguiçoso, não quer mudar nada, você fala, porra, posso fazer coisas a partir daí. Eu sei onde eu tô errando. Eu tô errando porque eu tô sendo covarde. Eu tô errando porque eu tô sendo preguiçoso. Entendeu? É isso que é o exercício de verificação do paradigma, entendeu? Sim. Não, faz sentido. Então, e aí, o que a gente age? Como a gente age? Então, vai lá, dá umas dicas aí. Quem tá ouvindo, para quem tá ouvindo e tá pensando como, legal, concordo, mas o que a gente faz? E aí? Sufocar o sistema financeiro. Ninguém vai comprar nada. Uma semana sem ninguém comprar nada no país. É muito simples. Mas isso vai sufocar para quem? Para todo mundo. O governo vai ficar atônito. Imagina 1 milhão de pessoas de branco acampadas em silêncio na Avenida Paulista. Não, agora não, Daniel. Agora não dá. Não, tô falando suposições, entendeu? Agora tá dizendo, não, eu tô dizendo agora nessa situação. Não tem que fazer porque tá todo mundo doente, não tem que fazer. Agora tem que cuidar da doença e depois ver o que acontece. Não, eu tô falando agora. A gente tá todo mundo preso em quarentena. O que a gente pode fazer? Vamos lá. Primeiro tem que cuidar dos doentes. Se você tentar tirar o presidente, vai começar vários decretos de estado de emergência, estado totalitário, que ele pode acionar isso conforme a Constituição, que não vai acontecer nada. Nada. Deixaram chegar na situação. Você não vai conseguir. Politicamente, você não vai fazer nada. Não tem o que fazer. Ele bota um decreto agora de estado totalitário em função da doença, ele tem o direito de fazer isso, constitucional, acabou. Ele está cercado de todas as formas até acabar isso. Entendeu? A questão é que deixaram chegar nesse ponto.
Quando eu estava liderando coisas para a gente mudar 6 meses atrás, não querendo ser o chato da história, ninguém quis. Ah, vou perder meu emprego, pô, tenho meus filhos, tenho meu Golden Retriever. Sabe, a esquerda do Brasil tem Golden Retriever, né? Os caras, sabe? Entendeu? Tenho que cuidar do meu Golden, né? Quem vai ficar com meus cachorros? Quando a gente tiver esse tipo de problema, nada vai mudar. Nada vai mudar, entendeu? Sabe? É a oposição mais frágil que eu já vi na face da Terra, cara. E Eu você falo. falou um negócio importante. Desculpa, te interrompi, falei. Não, pode falar, não, pode falar. Você falou o negócio do Estado totalitário, né? Hum. Eu tenho uma impressão que isso estava já meio que orquestrado desde o começo, desde antes das eleições, né? E agora é a oportunidade ideal. Surgiu, caiu de paraquedas a oportunidade perfeita para o golpe que estava sendo orquestrado desde antes das eleições. O que você acha disso? É conjectura, mas faz sentido. O que você acha disso? Eu não acho que faz sentido em forma alguma. Não tenho evidência para falar, não tenho prova. Não? Você acha que não faz sentido? Não, faz sentido no campo que sim, pode acontecer no campo hipotético, pode, como qualquer coisa pode acontecer, como ele pode morrer amanhã, como nada disso pode acontecer, um campo hipotético. Hipótese é ausência de tese, a gente não tem certeza de nada. Mas se não tem um documento atestando tudo isso, não tem o que falar. Aí eu conheço o Daniel. O Daniel é assim, velho. Se não tem jeito, a conjectura disso, ele não entra nesse debate. Eu caio em contradição contra a minha própria lógica argumentativa, então não posso falar isso, entendeu? Aí vou cair no achismo. Isso é achismo puro, é opinião. Eu não vou dar opinião, eu quero baseado em fatos. Deixa acontecer para ver o que acontece. Ah, tudo bem, então, se é um ato que estava coordenado desde antes, se é um documento que estava lá desde antes, isso é datado, isso é movimentado. Então, vamos analisar sob uma ótica mais concreta da coisa. Agora, se... Para mim, alguns atos de agora estão meio que refletindo isso. Refletindo essa coisa dos ratos pularem fora do navio. Entendeu? Não sei, eu não tenho a minha. Não sei. Eu imagino que você não vai pronunciar sobre isso, mas é a minha impressão. Eu queria deixar isso registrado aqui, que é a minha impressão. Eu sei que você não gosta de impressão, eu sei que você gosta de fatos, mas eu quero deixar registrado isso para no futuro eu falar, eu avisei. Eu quero que você esteja certo, eu torço para que você esteja certo. Verdade. Não, que eu esteja errado. Eu quero estar errado. Ah, sim, é verdade, que você esteja errado, que não há um golpe em andamento. Exatamente, eu quero muito estar errado, entendeu? Mas eu tô sentindo isso, eu sentia isso, eu via sinais, não é que, assim, não é impressão, não é achômetro, são sinais, né? Sinais é aquela coisa, você tem Mas que... Mas aquela coisa, você interpreta o sinal conforme o seu filtro, o seu paradigma. Como é que você foi educado para interpretar esse sinal, entendeu? Sim. Sinais são interpretativos, óbvio. Não é. Sinais não são fatos. Sim. Não, você pode ter um sinal que é um fato, isso que eu tô te falando. Você pode ter um sinal que é uma verdade, é um fato, aconteceu. E você entende aquilo como uma sinalização, entendeu? Por exemplo, o cara fez A ou B, lançou um decreto tal, isso é um fato. Agora, se alguém sai do partido e esse fato que a pessoa saiu, colocou um decreto, você pode interpretar como um sinal. Agora, a pessoa sai do partido e vai para outro, é um fato que não quer dizer nada tecnicamente, entendeu? Você pode interpretar de uma maneira, mas qual é a movimentação para que alguma coisa entre em curso? Nenhuma. Espero, assim, que eu gostaria, sinceramente, de estar errado, e se eu tiver errado, eu vou ficar muito feliz em estar errado, tá? Mas eu tô só registrando isso porque eu percebi alguns sinais muito antes das eleições já se formando esses sinais. Quero estar errado, tá? Vamos mudar de assunto aqui, mas eu quero estar errado mesmo, tá? Só para registrar. Bom, em termos de paranoia, então, essa paranoia coletiva, essa coisa que é, na verdade, o tema, né? A gente tá falando, tá dentro do nosso tema aqui. Inconsciente. Todos os componentes da paranoia, tudo é componente dessa paranoia. Sim. Esse inconsciente coletivo que formou essa paranoia. É uma paranoia, né? A gente fez destrinchar todos os elementos que constituem essa paranoia. A gente fez uma engenharia reversa nela. Sim. Muito bacana, muito bacana. Acho que a gente conseguiu passar por todos os pontos aqui. Tem mais alguma coisa que você lembre aí que você queira falar? Não, eu acho que a gente bateu todos os pontos. Acho que foi bem esclarecedor, bem legal. E é legal, assim, a mensagem que eu quero deixar é para as pessoas
terem consciência. O que é ter consciência? Pensar sobre como você pensa. Por que você pensa desse jeito? O que te faz pensar desse jeito? E você vai começar a perceber que muita coisa na sua cabeça vai mudar. E vai ser dolorido. Não vai ser fácil, mas é o caminho para você sair da Matrix. Para você sair dos 98% e migrar para os 2% que tem consciência, clareza e que realmente mandam no mundo. Bacana. Inclusive, esse tema aí de reprogramação mental que a gente conversou um pouco me chamou bastante atenção, o sair da Matrix, né? De repente, isso rende um outro programa, né? Você acha? Rende, eu acho que rende muito, sim, e é legal que a gente tem traços e evidências concretas de que isso acontece, né? Então, a todo momento isso acontece, eu provo para as pessoas, isso vai virar um treinamento futuramente, que está sendo estudado junto com outras competências e expertises, e a gente dá provas presenciais ali do que está acontecendo na cabeça da pessoa, para que ela perceba o que está acontecendo e vá para um caminho da mudança. Porque quando você percebe a Matrix, você tem duas situações. É pior do que você não soubesse. Porque você pode, é muito pior, porque você pode conviver sabendo que você é um escravo pro resto da vida, que vai ser pior do que você, da situação que você não sabia que você era escravo, ou você É pode melhor ser, não saber, né? ou você Pois é. pode ser covarde e não ter força para provocar mudança. O que você quer fazer, entendeu? Você quer ser um Sim. covarde, você quer ter um corajoso que conseguiu passar por aquilo, se libertou de tudo e quebrou todos os seus paradigmas, suas paredes mentais, ou você teve a chance de fazer isso e não fez, você vai virar um escravo consciente, que eu acho que é pior ainda. Sem dúvida nenhuma, escravo consciente é muito pior. Sabe que você é escravo e por preguiça ou covardia não foi além. Pois é. Muito bom. A gente vai voltar com esse tema aí. Comentem aí, pessoal. Vocês querem que o Daniel volte com esse tema, porque é muito interessante, tem muita coisa para falar, né? Inclusive, o Então, Daniel, não vou contar o que é, ele me falou em off, tá programando um negócio aí muito bacana, né? Em breve, né, Daniel? Que você tá. vamos lá, vai ser coisa legal. Esperar, você tem que esperar a poeira baixar, né? Por enquanto. Sim, agora não dá. Agora não dá, tem que dar uma segurada. Pois é. Bom, Daniel, quem quiser te encontrar, como é que faz aí? Faz dá o serviço completo aí. Legal. Meu Instagram, que hoje é a mídia que eu mais uso, que é @Daniel_Costa_oficial. No Facebook, Daniel Alves Costa. E o site da minha empresa, openeducação.com.br. Mas gruda lá no Instagram, que a gente vai conversar bastante, tem bastante coisa legal lá. E é o meio que tem me comunicado melhor aí com a audiência. Bacana. Todos os contatos aqui, tudo que o Daniel falou, tá aqui na descrição do programa, tá? Então, vem aqui, não precisa nem anotar, porque tá tudo aqui na descrição, é mais fácil para vocês encontrarem. Muito bom, Daniel, sensacional. Sempre a gente sai uns debates assim, mas a gente acaba crescendo muito com esses debates, né? O debate é para isso, né? Essa é a ideia, né, cara? Você tem que formular opiniões, tem que ter hipóteses finais, né? Senão vira, como eu falei, só atividade mental e não pensamento, né? O que a gente faz é pensamento, não atividade mental. Pois é, pois é. Vamos ver a próxima discussão no Facebook que vai render o programa. Vou aguardar. Boa. É a ideia, é o perfeito, É o terreno, né? É o terreno celeiro que de ideias. ideia, né? É muito bom. É isso, Legal. Daniel. Queria agradecer mais uma Obrigado. vez. Sensacional. Daniel vai voltar aqui, obviamente. E pessoal que está assistindo, se você estiver assistindo em vídeo no YouTube, comenta na própria página de vídeo do YouTube. Lembre-se de se inscrever no canal, né? E clicar no sininho de notificação, porque você recebe as novidades. Nosso podcast é lançado todas as terças-feiras. E se você estiver ouvindo em áudio no Spotify, na Apple, Google, também você pode mandar mensagem para o nosso e-mail, semfreiopodcast, @gmail.com, ou pode comentar na própria página de vídeo do YouTube. Lembra que o comentário de vocês é que nos move. A gente não ganha dinheiro nenhum aqui com esse podcast. A gente fala porque a gente tá na nossa necessidade de falar, né, Daniel? Por vontade mesmo, por querer, assim, mais do que eu critiquei as pessoas que falam, mas a fala nossa aqui, ela tem a capacidade de provocar mudanças, reflexões e pensamentos muito sérios. Então, escutem, prestem atenção e comentem, por favor. Pode, inclusive, duvidar da gente, né? Pode quebrar o pau, falar mal, isso aí faz parte, Pois assim, é. não tem ninguém certo ou errado aqui, totalitário, são pontos de vista só, entendeu?
Sou o dono da Fiquem à verdade. vontade para discordar, pois é. Com certeza. É isso, pessoal. Até semana que vem, então. Valeu, Daniel. Daniel volta aqui em breve, hein? Obrigado, até mais. Valeu, pessoal.